Neymar e Neymar pai estão concluindo a transação para pagar o transfer ban do Santos referente a 12 milhões de reais para o Mônaco. E muita gente tem agradecido ao Neymar pai, à empresa do Neymar, a NR Sports. Obrigado, Neymar! É isso que a gente vai discutir aqui nesse vídeo. Não antes de te contar que você precisa baixar o aplicativo da Gringo. Rodolfo, por que que eu preciso baixar esse aplicativo que você fala aqui quase todos os vídeos do seu canal? Bom, deixa eu te explicar. Você tem carro? Ô, Rodolfo, não tenho, mas você certamente conhece alguém que tem. Um dado no Brasil é que muitas pessoas que possuem carros estão em débitos e têm alguma dívida veicular. E é para isso que a Gringo chegou, para ajudar justamente essas pessoas. Se não você, alguém que certamente você conhece. Então o que que eu peço? Para que você baixe gratuitamente, ou peça para que essa pessoa que tem esse carro baixe gratuitamente, e ela vai colocar lá a sua placa do carro. Ou seja, tudo isso ela vai verificar o que ela tem de débito veicular. Ela vai verificar se ela tem IPVA atrasado, ela vai verificar se ela tem alguma multa não paga. Às vezes chegou a multa, você não tinha dinheiro para pagar aquele mês, precisava pagar a conta de luz, não conseguiu, e aí, irmão, você segue indo e voltando do trabalho todos os dias, torcendo para não ser parado, porque é o que deu para pagar e eu entendo. Licenciamento, a mesma coisa, só que a Gringo chegou para resolver o seu problema. Com a Gringo, quando você descobrir lá quais são todos os seus débitos veiculares, você tem a opção de parcelar em 12 vezes no cartão de crédito e aí fica muito mais suave, muito mais tranquilo para você pagar essa dívida. Mas o grande detalhe é que utilizando o meu cupom Rodolfo20, você recebe 20% de desconto nas taxas de parcelamento acima de 10 vezes. Então, faça isso. Verifique a situação do seu carro ou recomende o aplicativo para alguém que você conheça e aí então resolva de uma vez a sua situação para você poder ir em paz e voltar em paz. Vai que pega uma blitz, meu querido. Não queremos saber dessa possibilidade, né? Então, fique tranquilo com as suas dívidas e a Gringo é o jeito que vai te ajudar a deixá-las todas ok. Fechado? Afinal, estamos falando do melhor amigo do motorista. Bom, vamos lá. O Neymar pagou a dívida do Santos, né, junto à NR Sports, e tem muita gente agradecendo. Obrigado, Neymar, por ter feito isso. E a gente precisa conversar um pouquinho sobre esse assunto. A gente tem que agradecer ao Neymar. Foi um ato de alguém que realmente se preocupa demais com a situação do clube, quer ajudar, se coloca numa situação de gente, eu vou, olha aqui, Santos, vocês estão fodidos, eu vou ajudar. Me pareceu muito um ato de alguém que se aproveitou da situação do clube para lucrar. É muito claro isso. Me lembra muito esse pagamento de dívida do Neymar ao pagamento de transfer ban de Andrés Rueda, lá em 2020, referente ao Kleber Reis. Vocês se lembram disso? Pois é, em 2020 o Andrés Rueda ele vence a eleição quando ele executa o pagamento da dívida do Santos. O Santos ali que vivia o seu momento com Orlando Rolo na presidência, o José Carlos Pérez tinha sido empichado, o Santos sem poder contratar, com a dívida, com o transfer ban já há muito tempo escalando e a FIFA ameaçando outras sanções e o time vivo na Libertadores. Andrés Rueda aparece como o salvador da pátria, paga o transfer ban e naquele momento não foi nenhum debate, não foi nenhuma promessa, não foi nenhum plano que elegeu Andrés Rueda. Mas o que elege o presidente do Santos foi o pagamento do transfer ban, porque a torcida do Santos gosta dessa coisa de achar que existe almoço grátis. Ali ele ganhou capital político, foi eleito e o final dessa história todo mundo se lembra bem, com o Santos sendo rebaixado no final da sua gestão e ele sumindo da vida do Santos para sempre, inclusive depois sendo expulso. Por que eu vejo similaridades de acordo com aquela transação? Porque há capital político envolvido nesse pagamento do Neymar, independentemente do modelo de negócio, tá? Porque estamos falando aqui de uma semana que o Neymar estava 100% fisicamente e ele não jogou contra o Palmeiras. Ah, foi opção da comissão técnica? Foi opção dele? Isso nós não sabemos. O que a gente sabe é que tudo que o Neymar pedir para essa diretoria falar, inclusive o técnico falar, eles vão falar. Uma prova disso é que o Santos mente ao enviar um laudo para a CBF dizendo que o Neymar tinha um edema na panturrilha, sendo que ele tinha uma lesão de grau 2. Simplesmente foi produzido um laudo falso por parte do clube à confederação.
brasileira de futebol. Simplesmente quem organiza o futebol brasileiro, quem organiza a arbitragem do futebol brasileiro, o Santos se predispôs a enganar a sua confederação em prol de dar um jeitinho ali para o Neymar ser convocado, né? Então, o Santos ele está disposto a dizer o que o Neymar quiser. Absolutamente o que ele quiser. Ele disse lá que a comissão técnica que não quis que ele jogasse, né? Pois bem, eu acredito nisso? Não acredito nisso. Se o Neymar de fato quisesse ter jogado, ele tinha jogado, porque ele manda e desmanda lá e tá todo mundo cansado de saber disso. Então, diante das críticas que aconteceram com o Neymar essa semana, o Santos toma uma piaba do Palmeiras, nada melhor que o Neymar pagar o transfer ban do Santos e então cair nas graças da torcida. Olha lá, ele não jogou, mas segue ajudando o clube. Que cara altruísta, que cara que ama o Santos Futebol Clube. Pois bem, até a gente descobrir que o Neymar não está colocando 12 milhões do nada no Santos. Ele está comprando 6 propriedades do uniforme do Santos, que tem um capítulo à parte para a gente falar disso, mas ele está comprando 6 propriedades que somadas custam 20 milhões de reais, ou seja, o Santos vai colocar essas propriedades no mercado e tudo que for vendido dessas propriedades não vem para o Santos, vai para o Neymar. E o lucro disso, o Neymar pode lucrar 6, 8 milhões de reais, vai para o bolso dele e da empresa dele. Ou seja, a gente está acostumado a ver, por exemplo, e a gente está bem acostumado a ver o Santos mal financeiramente, e aí a gente vê clubes de fora explorando o mau momento financeiro do Santos e contratando jogadores a preço de banana no Santos, porque sabem que o Santos está vendendo o almoço para pagar o jantar, né? A situação do João Ananias é essa, um zagueiro que vários clubes da Europa querem e vão oferecer 7, 8 milhões de euros no zagueiro. Palmeiras vendeu um zagueiro, o Vitor Reis, por 45 milhões de euros. Um zagueiro. Você pode dizer, o Ananias não é o Vitor Reis, mas existe uma diferença de 4, 5 vezes entre os valores dele para um jogador jovem? Ninguém sabe se o Ananias vai ser melhor ou pior que o Vitor Reis. O que a gente sabe é que essa discrepância acontece não pela diferença técnica entre os dois, mas ela acontece porque o Palmeiras não precisava vender o Vitor Reis, o Palmeiras estava organizado financeiramente. Como o Santos precisa vender o Ananias de qualquer jeito para fazer algum dinheiro, o dinheiro que vier tá bom. Ou seja, é um clube de fora aproveitando-se do mau momento financeiro do Santos para poder fazer uma transação que lhe interessa. E agora é o Neymar e o Neymar pai aproveitando-se do mau momento financeiro do Santos, o desespero e a vontade de contratar para poder lucrar em cima do clube. Ou seja, esses patrocínios, esses espaços na camisa custam 20, eu pago 12, pago lá o Kleber Reis, deposito, mas tudo que você ganhar de dinheiro, meu querido, dá aqui pro pai. Ou seja, é o Neymar pai, aproveitando-se de quanto o Santos é mal gerido. Isso significa que eles são culpados por isso? Não estou dizendo que eles são culpados por isso. Significa que isso seja antiético? Também não significa. Mas o que isso significa é que ele não está fazendo nenhum favor ao Santos. Isso não significa que ele está salvando o Santos. Eu estou vendo vários videozinhos de fãs na internet, no Instagram, agradecendo ao Neymar. Teve um menino que falou: Nossa, eu nunca vi um jogador pagar um transfer ban, como se o Neymar tivesse dito: Quer saber? Eu tenho muito dinheiro, toma aí, Santos, paga o transfer ban e depois a gente se vira. Não é nada disso que está acontecendo. Se o Neymar quisesse e ajudar o Santos, ele, por exemplo, abriria mão de boa parte da dívida que o clube tem com ele, né? Ele não teria, em primeira instância, cobrado 21 milhões de reais no primeiro semestre para jogar no Santos. Isso para começar. Um salário somado a um direito de imagem que produziu uma dívida de mais de 90 milhões que está sendo corrigida com juros e tudo mais e que agora foi alongada por 6 longos anos. Uma dívida que o Santos tem até 2032 para pagar e cuja garantia dessa dívida é o CT Meninos da Vila, uma das poucas propriedades que são do próprio clube. Então, assim, não seria mais legal se ele fosse ajudar mesmo o Santos a abrir mão de um terço dessa dívida? Abrir mão de metade? Ou abrir mão da dívida inteira? O Neymar precisa desses 90 milhões de reais, um cara bilionário em dólar. É que quando também vai passando, o cara vai tendo muito zero, as pessoas não vão entendendo a dimensão do dinheiro. 90 milhões de reais para a fortuna que o Neymar tem não é nada. Simplesmente nada. O Neymar de renda passiva,
se ele tiver metade do dinheiro dele investido no mercado financeiro, de renda passiva, em 3 meses ele fatura esses 90 milhões de reais. Sem fazer nada, sem trabalhar, sem levantar uma enxada, em 3 meses só de renda passiva ele tem 90 milhões de reais. Mas ele não abre mão de R$ 1 dessa dívida, nem ele, nem o pai dele. Por quê? Porque o dinheiro está em primeiro lugar na ordem dessa família. Então não me venha dizer que o Neymar está fazendo um favor para o Santos. Favor coisíssima nenhuma. Ele está se aproveitando de um clube que é completamente mal gerido, de um presidente péssimo, de um departamento de marketing que não consegue vender patrocínio, que perdeu 5 patrocinadores esse ano para fazer um grande negócio e com isso ainda lucrar mais dinheiro em cima do Santos. Simplesmente assim. Simplesmente isso. E outra, aqui tem uma questão também moral nessa história toda, né? Que é o Santos se colocar nesse lugar. O Santos se colocar nesse lugar de profunda dependência de um jogador, cara. Isso diminui o Santos de uma forma. Isso coloca o Santos numa nota oficial, tendo que agradecer ao Neymar por pagar um transfer ban, cara. Que coisa vergonhosa. Isso significa e mostra para todos nós que o Santos está quebrado, que o Marcelo Teixeira quebrou o Santos. Se o Santos hoje depende de vender uma propriedade que custa 20 para ganhar 12 e pagar um transfer ban, é porque o Santos quebrou, simplesmente quebrou. E além disso, não se comporta como um clube quebrado, porque vai contratar um jogador que vai ganhar, segundo eu acho que foi, eu vi na a descrição no Twitter, o Felipe Noronha vai ganhar 1,5 milhão de reais no Santos. O Santos, nessas condições, tendo que vender a propriedade por um valor mais barato para um jogador do time, a empresa de um jogador do time, para pagar um transfer ban, tem condições de contratar um jogador que vale 1,5 milhão de reais? Eu vou fazer um vídeo aqui hoje mesmo sobre a contratação do Arthur, o que eu penso disso, o se eu acho que vale, o quanto eu acho que ele pode ajudar, o quanto que eu acho que isso pode atrapalhar, mil coisas, mil vertentes. Então ativa o sininho aqui para não perder, que certamente falarei sobre. Mas o ponto que eu quero conversar aqui vai muito além disso. Vai muito além da contratação do Arthur. O ponto aqui é agradecer o Neymar pelo quê? Agradecer o Neymar pelo quê? Meu querido, o Neymar foi contratado como jogador de futebol. E como jogador de futebol, desde que ele chegou, o Santos disputou 15 clássicos. 15 clássicos contra Palmeiras, São Paulo e Corinthians. O Neymar esteve em campo em 3. Em campo em 3. O Neymar até agora não enfrentou o São Paulo, por exemplo. O Palmeiras ele enfrentou um jogo que foi um jogo contra aqueles reservas do Palmeiras, que por conta do jogo ter sido numa data FIFA, que o Santos ganhou no finalzinho com um gol do Roleiser. Contra o Corinthians, aquele jogo em Itaquera no Campeonato Paulista na primeira fase, teve acho que outro, na Vila Belmiro. O Neymar foi contratado não para ser o Chapecoense Man, não para ganhar do Vasquinho. O Neymar foi contratado para jogar jogo grande e jogo grande ele não joga. Eu não estou falando do jogo de quarta-feira, porque para mim o jogo grande é domingo. Mas a obrigação que o Neymar tem não é de pagar transfer ban. A obrigação que o Neymar tem como jogador de futebol é botar o jogo debaixo do braço e resolver contra o Corinthians em Itaquera, lugar onde o Santos não ganha desde 2022 com 2 gols do Marcos Leonardo. Ele tem que ser o Marcos Leonardo daquele dia. É claro que futebol não é um esporte individual, é um esporte coletivo e todo mundo precisa jogar bem. Não adianta só o Neymar jogar bem que não vai resolver nada. E se o time jogar bem, potencializa que o Neymar jogue ainda melhor. A responsabilidade da vitória não está só sobre os ombros do Neymar, está sobre os ombros do treinador, que precisa ter um plano tático melhor do que teve no Nubank Park na última quarta-feira, está em cima dos jogadores para executar esse plano de maneira condizente, e está, claro, no jogador que foi contratado para decidir e que em jogos grandes decidiu um contra o Flamengo já faz mais de um ano. Já faz mais de um ano. 1 ano e 8 meses de Neymar, 15 clássicos, só 3 disputados. É isso que eu acho que o Santista deveria esperar do Neymar. Dentro de campo, não fora. Ele não é dono do Santos, ele não é CEO do Santos, ele é jogador do Santos.
Mas como jogador até aqui, muito pouco, o balanço é muito pouco, e eu sei, tenho dito que ele tem melhorado nos últimos jogos. Mas se ele ficou de fora, seja por escolha da comissão, seja por escolha dele contra o Palmeiras, e eu defendi, passei um pano, é porque eu espero que domingo ele resolva. Que entre em campo domingo e arrebente com o jogo e ajude. Isso não estou dizendo gol, assistência. Só dele estar em campo, se ele jogar bem, ele pode potencializar os seus companheiros. Não precisa necessariamente ter números efetivos, mas ele precisa participar, jogar bem, puxar marcação, preocupar a zaga do Corinthians, ser o protagonista desse time do Santos. É para isso que ele foi contratado, é para isso que ele ganha o salário que ele ganha. O maior salário do Santos, um dos maiores do país. E agora com o Depay baixando o salário, é o maior salário do país que o Neymar ganha no Santos, num clube falido. Então ele tem que fazer valer esse salário dentro de campo. É isso que me interessa. Mas tá pago o transfer ban, o Santos agora praticamente se prostitui mais uma vez ao jogador e vai contratar o Arthur. Sobre o Arthur, a gente fala aqui num outro vídeo. Fechado? Um grande abraço, comenta o que você acha e até o próximo vídeo. Tchau.